Bom dia! Seja bem-vindo ao Clube 555, o lugar onde a gente coloca nossa mente lá no alto, porque só com uma mentalidade no alto a gente consegue vencer qualquer circunstância que a gente venha passar na vida. E pensando nisso, né, eu recebi uma pergunta na caixinha que foi bem inteligente e isso me fez pensar em vários vieses, né, que pode levar a pessoa a cair numa autossabotagem. A pergunta foi basicamente assim: por que eu não consigo convencer a pessoa que ela está se sabotando, por isso que ela está agindo daquela forma, alguma coisa assim. E já de cara, né, eu quero que você entenda uma coisa: você não vai conseguir mudar ninguém, senão você mesma. E quando eu também caí nessa, né, de achar que por conhecer, por estar aprendendo sobre a autossabotagem, por reconhecer sabotadores em mim, por vencer esses sabotadores, né, por conseguir neutralizar eles em mim, eu achava que eu podia chegar simplesmente meter o bedelho ali na vida das pessoas e dizer assim: você está se sabotando, você está sendo uma vítima, ou você está querendo me controlar, você está sendo crítico, enfim. Acontece que se a pessoa ela não tiver com um nível de consciência um pouco mais elevado, ao ponto dela ter uma percepção diferente da vida que ela está tendo, ter uma certa incomodação para dizer assim: esse comportamento meu aqui não está dando em nada, não está valendo a pena, não vai ser você que começou agora a mudar que vai mudar a vida de alguém. Tem uma coisa muito incrível que acontece, que a pessoa ela só sente que precisa melhorar e mudar quando ela se inspira em quem está sendo diferente. Ninguém acorda do nada e diz assim: nossa, vou mudar hoje. Ela foi inspirada por alguém, ela sentiu um certo incômodo em si mesma, ela se olhou, né? E quando a gente fala que se inspirou em alguém, não é que aquela outra pessoa é um ser transcendental, mas ela conseguiu despertar o olhar interior no outro, entendeu? Eu tive várias pessoas que eu comecei a ver e eu falava assim: caramba, queria viver assim, queria ter paz igual a ela, queria ser mansa, né? Eu era briguenta, você não tem noção de como eu era briguenta, como eu era, sabe? E eu olhei para algumas pessoas, né, lá atrás, e que me ajudaram muito a entender o meu comportamento. E quando eu entendi o meu comportamento, por que eu me comportava daquela maneira, por que eu agia daquela forma, por que eu reagia a determinadas coisas, aí eu falei assim: não, eu quero e vou mudar o meu comportamento. Mas eu não tinha capacidade, ninguém nunca vai ter, eu não tenho capacidade de mudar o seu comportamento. Só você tem capacidade de mudar o seu. Quando você decide que aquele comportamento não é mais aceitável, não faz sentido para a sua vida, entende? Então, essa coisa de como que eu convenço a pessoa não existe, sabe? É a mesma coisa de falar como que eu convenço alguém de fazer a vontade de Deus. Não existe. As pessoas, elas encontram as respostas que elas estão procurando quando a mente delas é iluminada. O mínimo que você pode fazer é pegar esse vídeo, compartilhar e falar assim: olha que absurdo que essa menina tá falando, olha pra isso. E aí, quem sabe você não consegue, com expertise, né, com sabedoria, fazer aquela pessoa parar para ouvir e ela por si só ter consciência de que aquilo faz sentido para a vida dela, não para a vida dos outros. Um grande erro que eu cometi, você deve cometer também, é eu tá lendo um livro e falando: tá vendo aí? Fulano tinha que mudar isso nele.
ouvir uma palavra na igreja e falar, lá, aquela palavra foi todinha para aquela pessoa ali. Para você nunca. Tá aqui assistindo o vídeo e tá pensando em 1000 pessoas. Compartilha com todas elas e fala que absurdo que essa menina tá falando. Mas nunca fique num estado onde você está só criticando o outro e não está se autoanalisando. Usa esse momento para você olhar para você. Você fica tentando mudar as pessoas? Isso é um comportamento sabotador. De quê? De querer exercer controle sobre alguém. Aí, geralmente, se você tem esse sentimento, que era o que eu tinha, né? De querer mudar todo mundo, de querer que fulano fosse de tal jeito, que outra fosse daquele jeito, não, porque ela tem que me tratar daquele jeito. E aí você queria controlar a vida de todo mundo. Aí você tem solução para a vida de todo mundo, mas não tem para a sua? Não, pega a solução que você separou para cada um e aplica na sua vida. Aí você fica maravilhosa. Você muda assim, sabe? Da água pro vinho. Aí as pessoas que estão lá, que você ama, que eu tenho certeza que você ama, que a gente, na maioria das vezes, a gente só cutuca quem a gente ama. Que a gente nem mexe com a gente, nem se incomoda, né? Mas aí você pega todas as soluções que você achou para a vida dos outros e aí você aplica na sua vida. E aí você vai aplicando na sua vida, mas você vai ficando tão bem. Você vai encontrando a paz, você vai encontrando o amor próprio, você vai encontrando a beleza, né, da vida, o prazer de estar consigo mesma, a felicidade. Aí você vai encontrando essas coisas e você vai mudando. E à medida que você vai mudando, as pessoas em volta de você vão falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo com ela? Por que ela está assim? Por que agora eu falo alto e ela continua falando no mesmo tom de voz, ela não briga comigo de volta? Por que eu me atraso e ela não reclama mais? Por que eu, sabe, tô aqui chorando, reclamando da vida e ela simplesmente está rindo? Não vai rir, eu tô só brincando, mas às vezes eu escuto algumas coisas e eu falo assim, caramba, pra quê, né? Não precisa. Eu não falo, mas eu penso. Por quê? Porque eu já me vitimizei tanto que depois, quando você olha pra trás, você fala assim, caramba, eu era chata. Eu ficava reclamando de tudo. Quem é que quer ficar perto de alguém que só reclama da vida? A gente me fala. Então, às vezes, você começa a perceber que as pessoas se afastam, né? As pessoas não têm paciência para te ouvir. Você começa com um assunto, aí de repente chega alguém que você acha que deveria estar prestando atenção no que você está falando e corta a conversa e bota outro assunto no meio, porque às vezes você está sendo prolixa. Geralmente quem está ali vibrando no vitimismo peca muito na prolixidade. O que é prolixidade? Você fica falando, e você fala, e você explica o que você falou, e você fala por que você sentiu e por que você queria, e você não dá espaço para outra pessoa expor também a opinião dela. E você não dá nem o direito da outra pessoa comprar ou não o seu ponto de vista. Ponto de vista é um ponto onde cada um tem o seu. Se a gente se une com pontos em comum, beleza, ótimo, vamos caminhar muito tempo juntas. Mas se não, cada um respeita o ponto de vista do outro. Mas aí, quando a pessoa está num processo de autossabotagem, ela não tem controle sobre aquilo que está sendo feito. É um padrão de comportamento. O que é padrão? Um negócio que você repetiu tanto, repetiu, que você faz automaticamente. E aí, você não percebe que está sendo daquela forma, mas os seus olhos, que deveriam ser uma bênção, estão constantemente criticando o outro, que muitas vezes está querendo se esquivar daquela conversa, está querendo muitas vezes parar com aquela conversa, aí a pessoa vai lá e faz tudo que você quer. Você se relaciona com alguém assim? Ou você é assim, quando alguém está ali reclamando, você quer logo solucionar. Não, peraí, o que você quer que eu resolvo? Aí, aquela pessoa que é vitimista já sabe
que você não aguenta ouvir ela reclamando. Não é que ela já sabe, é porque internamente, tanto ela como você está se sabotando e vocês se conectam com esse ponto. Por quê? Porque você dá o que o vitimista precisa e o vitimista também te dá o que o seu sabotador precisa. O que o sabotador de um prestativo, né? Uma pessoa sabotada no prestativo, que é um sabotador, né? Que é aquela pessoa que tá ali sempre querendo ajudar todo mundo. Não, eu te ajudo, não, eu te ajudo, eu te ajudo. E ela não se ajuda. Uma coisa é você ter um tempo separado para servir. Outra coisa é você só faz para todo mundo e nunca faz para você. Uma coisa é você ser caridosa e você tirar ali 10%, 5% do que você come, né? Das coisas que você tem e doar, né? Fazer a doação de uma parte daquilo que você está construindo e você doa. Outra coisa é você não comer, não suprir as necessidades da sua vida, da sua casa, da sua família e entregar tudo. Entende? Aí tem outro sabotador também chamado multitarefas. O multitarefas, ele já não é muito afim de fazer vantagem do vitimista, mas ele se sente amado, se sente pertencente ao meio quando ele está trabalhando sem fim, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso acontece muito com muitas mães. Quantas mães hoje se negligenciam? Acorda, não vai nem no banheiro. Acorda, não vai nem lavar o rosto, pentear o cabelo, passar um batom. Já acorda direto para a cozinha, porque tem que fazer o café, tem que botar a mesa, tem que fazer isso, tem que acordar os meninos, tem que limpar a casa. E porque eles vão acordar, e quando eles acordam... E você nem se viu hoje. Quantas pessoas acordaram e não se viram? Você precisa se dar uma olhadinha. Dar bom dia para você. Oi, maravilhosa. Você tá linda hoje. Se reconheça. Às vezes você não tem nem noção de como é que está a sua imagem hoje. Tem quanto tempo você não sabe? Não aprecia essa imagem valiosa que é a imagem e semelhança de Deus. Aí tem muitas mães que entram na sabotagem do multitarefas e elas acham o máximo, não, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, faço tudo o tempo todo, enquanto vocês estão aí sentados, enquanto vocês estão aí fazendo não sei o quê. Só que chega no final do dia, ela não se deu o devido valor. Ela não cuidou de si mesma, ela fica chateada com todo mundo porque ninguém ofereceu ajuda e mesmo se tivessem oferecido, ninguém nunca faz nada direito do jeito que ela faz. Por isso que ela faz tudo. E aí quando chega lá no final do dia, você está exausta, está cansada. Você não tem vontade de se cuidar no final do dia, você não tem vontade de se dar um tempo, você não tem vontade de ler um livro, você não tem vontade de nada. Porque dentro lá de você, se sentir pertencente àquele meio, é isso. Só se matar de fazer as coisas, tá bom, não é porque eu sou a dona de casa, é porque eu sou a esposa, é porque isso, é porque aquilo. Ninguém tá dizendo que é pra você não fazer, mas a prioridade da sua vida diz exatamente se você está se amando ou se você nem sabe o que é isso. E não tem como as pessoas em volta de você honrarem o que você está fazendo se você não honra a si mesma, se você não se respeita. Porque no fim do dia você está exausta, está cansada e você mesma não se valoriza. Por quê? Porque você fica esperando a aprovação das outras pessoas. E aí, como você não acha, porque é uma coisa tão comum você fazer tudo, aí você vai se deitar chateada, zangada, criticando todo mundo que não te ajudou. E esse é só um dos sabotadores, né? Temos lá o esquivo, que geralmente é apaixonado por uma multitarefas.
O esquivo, ele sempre sai pela tangente. O esquivo, ele tá sempre fugindo. O esquivo tá sempre na caixa do nada. O esquivo tá sempre omisso. Ele não tá, sabe? Eu tô falando porque é o sabotador, tá certo? Mas, às vezes, se assemelha mesmo, né? Com o feminino e o masculino. Então, onde tem uma multitarefas se sabotando, tem alguém sendo sabotado pelo esquivo. Aí você pode pensar assim, então ser esquivo é bom demais, ele gosta de ser. Não, ele não gosta. Ninguém gosta de estar se sabotando, porque a pessoa, quando ela está se sabotando, ela está fora do controle. E quando você está fora do controle da sua vida, você não sente que você está vivendo. Então, para pensar quantas vezes você olhou para a sua vida e você falou assim, não tá fazendo sentido. Eu não tô feliz. Eu não me sinto completa. Como vai se sentir completa se você não faz nada por si? Você não se ouve, você não se olha, você não aprende sobre você. Entender o processo de autossabotagem vai fazer você se conhecer. E aí você vai olhar e vai falar assim, é por isso que eu faço, quero sentir felicidade e não sinto. Porque eu tô fazendo pelos motivos errados, porque eu tô fazendo na ordem errada, porque eu não tô dando o devido valor à pessoa mais importante da minha vida. Né? Aí, beleza, a gente falou aqui do casal, né? Multitarefas e esquivo. Mas tem também o vitimista e o controlador. Sempre que você vê um controlador, pode ter certeza que na vida dele tem ou um esquivo, ou uma vítima, ou um multitarefas, ou alguém que está sendo sabotado pelo prestativo. Por quê? Porque quem é sabotado pelo controlador, que é o pensamento controlador, sabe? Quem é sabotado por esse ego, né, de controle, não tem, sabe? Não sei dizer pra você, mas não tem um senso, o bom senso de que ele está sendo abusivo. Quem está sendo sabotado pelo controlador sempre tem um comportamento abusivo, frio, calculista, sabe? Ele sempre quer tirar vantagem das coisas, sempre tá ali te pedindo, te ordenando muitas vezes, né? Depende muito de com quem ele tá falando. Sempre tá te criticando, querendo fazer com que você ache que você não sabe o que você está fazendo. Então, por isso que você precisa do controlador, né? E ele está sempre na vida de um vitimista, de um prestativo. O prestativo é exatamente aquela pessoa que tem necessidade de ser amado, de ser aprovado, entendeu? E ele acha que é só fazendo as coisas para os outros que ele vai se sentir amado, que ele vai ser aceito, entende? E aí, essas pessoas se juntam. Sempre tem. Aí eu vou para a pergunta: como que eu faço esse ser entender que ele está sendo sabotado? Porque ele está me atrapalhando, gente, né? Como que eu faço para ele perceber que ele está sendo um crítico? Ele está me machucando. Ai, tá doendo. Toda vez que ela solta essas críticas dela, me dói, me machuca. Como que eu faço para convencer? Não tem como. Você tem que se convencer de que você está sendo vitimista toda vez que você se ofende. Entende? Todo comportamento de alguém vai refletir o seu. E o seu comportamento diz muito sobre o que você sente. Entendeu? Então, assim, hoje, eu me lembro que os sabotadores que mais eram latentes em mim, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um questionário, tá? Nesse questionário, ele vai fazer, tem 2, mas você vai escolher só o teste do sabotador, tá bom?
Aí no questionário você vai responder um monte de perguntas, no final ele vai dizer quais são os sabotadores que mais estão latentes, né, no teu comportamento. E aí você vai dar uma lidinha lá, que é um questionário que vem do livro Inteligência Positiva, lembra? Eu já falei dele, né? Então, aí você faz o teste e você vai ver. Você vai ter uma noção, né? Porque o teste também, sem um acompanhamento, sem uma consultoria, né? Sem uma aula em volta disso tudo, você pode não chegar numa conclusão assertiva, né? Porque você não conhece, você está fazendo ali pela primeira vez. Mas vale a pena. Vale a pena perceber um pouco como você está se comportando. Então, assim, quando eu faço o teste de vez ou outra, sempre que eu lanço lá o desafio com as meninas, eu acabo fazendo. E graças a Deus eu estou muito, sabe? Ai, Deus, obrigado, Senhor, por ter me apresentado todas essas coisas. Então, mas eu lembro que era muito alto em mim, né, em alguns momentos, o vitimista. Então eu tava sempre choramingando, tava sempre reclamando da vida, eu tava sempre achando que as coisas estavam ruins, claro, né? Tava sempre ali pelos cantos, sabe? Chateada. E em outras situações, eu estava controlando. E aí, como eu, principalmente, né, no relacionamento, eu era controladora, eu não me dava conta que eu estava sendo controladora, mas quando eu me dei conta que eu era controladora, eu comecei a perceber que eu atraía muitos vitimistas, muitas pessoas que se comportavam como vítimas. Então elas ficavam sempre ali reclamando, e eu sempre me comportava como se eu fosse a pessoa que sabia de tudo, sabe? Então eu tava sempre dando ordens, não, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí, quando eu comecei a tratar o meu comportamento, de não querer impor as coisas, vocês vão perceber que raramente eu dou uma diretriz, você tem que ser assim, não. O que você vai fazer para melhorar, tá? Qual a sua decisão? Eu te apresento toda a planilha, mas é você que tem que tomar a decisão. É ônus e bônus seu. Se você muda, você ganha. Se você não muda, você não ganha e tá tudo bem, entendeu? Mas quando eu comecei a na verdade, assim, enfraquecer esses pensamentos tóxicos, enfraquecer esse sentimento, sabe? E trocar o meu comportamento por outro, eu comecei a detectar. Claro, a gente começa a ver realmente a outra pessoa se sabotando. E se você ainda está com o ego lá em cima, você cai na sabotagem porque você é um espelho que reflete e é refletido. Então, se a pessoa está ali se sabotando e você não está no controle da sua mente, você cai na sabotagem dela, refletindo o seu sabotador latente. E aí, quando eu comecei a tratar isso, eu comecei a enxergar o sabotador nas pessoas. E eu tinha essa mesma vontade. Eu falei, como que ele não percebe que ele está se sabotando? Como que ele não percebe que ele está, sabe, agindo dessa maneira? E aí, se você cai nessa besteira, você entra na sabotagem através do crítico. Porque toda vez que você começar a criticar alguém, você entra no caminho da sabotagem, você se lasca no final. Porque você sofre, entendeu? Você se vitimiza, você briga, você se sente ofendido, se sente ferido, e ferida, quem é ferido fere, tem todo esse processo. E qual é, Keila? Meu Deus, me ajuda, o que eu faço? Você só dá conta de mudar você. Você só dá conta de mudar você. Então, toda vez que você vê alguém se sabotando, você tá vendo que a pessoa tá querendo, sabe, expressar uma dor dela através da autossabotagem, perdoa, segue em frente, sai de perto. Se for um controlador, diga não, aprenda. O tratamento pro controlador é ele ouvir não. É ele, sabe, levar algumas porradinhas mesmo, dizer assim, não, sabe? Você tem que aprender que tem limite.
E assim você vai tratando, entendeu? É um vitimista? Experimenta, a pessoa tá ali, ai meu Deus, a vida é ruim, tá, tô cheia de problema. Mas aí quando você tá no controle, você fala assim, não entendi, mas o meu dia tá tão bom. Você acaba com ele, você desmonta ele, por quê? Porque ele queria que você validasse aquele sentimento ruim. Mas quando você bloqueia esse sentimento ruim, o vitimista não tem como mais perdurar com aquilo. Ou ele para, ou ele vai caçar outra pessoa para importunar o juízo e cair dentro da sabotagem junto com ele. A verdade é essa. Então, você viu alguém se vitimizando? Não fica com peninha não, porque isso é alimento. Entendeu? Não cai nessa, porque senão você também vai se vitimizar. É tipo aquela pessoa que fala assim, o dia tá difícil, né? A gente tem que ficar... tem que escolher uma conta para pagar. Mulher, tá difícil mesmo, né? Você nem tá com problema, mas você vai e entra na onda, entendeu? Você entra na onda e de repente você já pagou as contas, mas você começa a reclamar. Aí você começa, meu Deus, esse mês foi tão caro, eu achei que eu nem ia conseguir, mas que vem tu não consegue porque tu caiu na onda do vitimista, entendeu? Quando o vitimista fala, meu Deus, não tô dando conta de pagar as contas, como assim? Entendeu? Paguei as minhas tudo hoje. Quer que eu te ajude? Eu te ajudo a fazer conta, eu te ajudo a aprender a economizar, eu te ajudo a fazer planejamento familiar, entendeu? O calor tá demais, eu tô com dor de cabeça, eu amo o sol, eu amo a estação do verão. E aí você começa a neutralizar um pensamento tóxico, porque aquela pessoa que está se sabotando, ela não está fazendo o que ela quer, ela não está fazendo porque ela é má, mas ela precisa de que aquela pessoa que ela está querendo refletir aquele comportamento, se aquela pessoa já estiver na ativação do sábio, aquela pessoa vai ajudar neutralizando o comportamento tóxico, entende? Então, é meio que é um jogo, mas é o jogo de você assumir o controle da sua vida. Porque quando você está cuidando da sua vida, quando você entende que você não tem que perdoar ninguém senão a si mesma, você não tem que mudar ninguém senão a si mesma, você não consegue melhorar ninguém. É você se melhorando que inspira e reflete essa melhora na vida dos outros. Acaba que você precisa ser uma boa influência, que você mudando a você, a pessoa vai olhar e vai falar assim, ela tá diferente, tem que ficar. Tem que ficar. Ou eu melhoro, ou eu vou ter que caçar outra pessoa para aperrear o juízo, porque com ela não tá dando certo. E aí você começa a acessar de verdade a paz, a autoconfiança, você consegue dormir melhor, você consegue otimizar o seu tempo com as tarefas do lar. Você consegue ir no salão uma vez por semana, você consegue tirar um tempo para você sentar e ler um livro, entendeu? Você consegue olhar para os problemas da vida e tirar lições, ao invés de se vitimizar. Você consegue ver ali para aquela situação que não estava, né, na sua espera, você não estava esperando por aquilo, mas você fala, não, peraí, o que tem de bom nisso que eu não estou percebendo? Se você age, né, na autossabotagem vitimista e quer sair disso, comece a se perguntar o que é que tem de bom nisso que eu não estou vendo. E a tua mente vai começar a clarear. Procura de verdade o lado bom das coisas. Aconteceu uma coisa ruim, péssima, você vai chorar. Eu também já chorei várias vezes, mas daqui a pouco, ó, enxuga, levanta essa cabeça, tudo coopera para o meu bem. Tá bom? E é sobre isso. Eu quero te pedir, sabe, do fundo do meu coração, se conheça. Se conheça, conheça a sua vida, a sua essência. Por que será que eu me comporto desse jeito? Por que será que por que será que eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer e o que eu não quero fazer eu faço? Autossabotagem. Autossabotagem. Como que eu venço? Me conhecendo. Como que eu me conheço? Entrando no mais profundo
processo de reconhecimento. Reconheço que eu faço isso, reconheço que eu reclamo daquilo, reconheço que eu critico as pessoas. Esse é o primeiro grande passo, que é justamente a primeira decisão do nosso desafio de 30 dias. E nisso a gente segue com todo um processo de autoconhecimento. Mas você saber que qualquer comportamento que faça você, no final das contas, se sentir mal, porque não pense que um controlador sempre parece que está perfeito, sempre parece que a vida está maravilhosa. Ele sempre quer transparecer que ele está no controle, mas ele não está feliz. Ele está preso dentro de si mesmo. Ele não está satisfeito. Ele não se sente amado porque ele não se ama. Você já percebeu que quando as pessoas você encontra alguém muito rígida, muito controladora, muito mandona, as pessoas não gostam dela, faz tudo que ela quer para ela não ficar enchendo o saco, mas elas não gostam. E o controlador, ele não se sente amado, porque ele também não se ama, entende? Então, pensa nisso hoje. Busca em Deus, sabe? Olhar para o seu comportamento e pensar assim, como eu posso melhorar? Não se olhe e pense que você já é perfeita, sabe? Perfeitos não estão na Terra. Outro sabotador péssimo é o perfeccionismo. Eu fui curada do perfeccionista na marra, porque eu era demais. Eu tinha taquicardia de ver alguma coisa meio torta. Hoje eu faço de propósito para eu ir, sabe, internalizando de que, por exemplo, as pessoas não estão me ouvindo porque eu sou perfeita. Elas estão ouvindo porque existe uma mensagem de Deus que é perfeita saindo da minha boca. Então, eu aparecer com, tipo, o top que eu vou malhar, né? Nem pensar. Entendeu? Mostrar, a câmera tá meio torta hoje, porque eu sei lá, acho que eu peguei um livro que já tá usado e ele fez uma boleada. Eu vou deixar de abrir um momento que é precioso, porque não tá tudo perfeito. Eu já fui assim, de não sair, porque o cabelo não tava escovado, de não ir no mercado, porque, sei lá, não tinha tomado banho, sei lá, alguma coisa assim. Minha casa? Nossa, eu tive que passar, sério. Outro dia eu vou contar essa história pra vocês, me cobrem. Fala assim, conta a história da cura do perfeccionismo na sua vida. Porque eu tive que ir lá no fundo do poço, pra depois, subindo e olhar pras minhas unhas e ver que tinha terra debaixo dela. Pra curar. Pra hoje eu poder olhar pra alguém que tá sendo perfeccionista, que as coisas já estão muito boas, mas ela não faz porque ela acha que tem que ser perfeito. Para hoje eu poder olhar, seja para quem for que deseja começar um trabalho novo e ela fala, eu não tenho recurso, você tem, o maior recurso é você. Não precisa esperar ficar perfeito para começar. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, já excedi meu tempo. Cuida da sua vida, tá bom? Se inscreve nesse bendito canal, curte esse vídeo, compartilha ele nos grupos da sua família, pra sua amiga, fala assim, essa menina tá falando umas coisas absurdas aqui, para eles abrir o vídeo e assistir e ser curado também, tá bom? Deus abençoe. Eu quero só pedir uma coisa para você. Digita aqui nos comentários qual seria a forma mais interessante para você de aprender sobre autoconhecimento. Que área da sua vida você gostaria hoje de tratar assim de primeira? Sabe? O que você olha para sua vida e fala assim, poxa, eu queria tanto melhorar nisso? O que você já tem, né, de clareza? Às vezes a gente não tem clareza de tudo de uma vez. Eu acho que na maioria das vezes ninguém tem. Mas você vai reconhecendo uma coisa, trata, melhora, fica boa, aí daqui a pouco aparece outra, como se você estivesse tirando camadas mesmo, sabe? Mas não deixa de digitar aqui, fala assim, eu queria muito melhorar nessa área aqui. Se mudasse isso aqui hoje na minha vida, eu acredito que outras, né, melhores iriam acontecer depois disso.
tá bom? Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua presença e a gente se vê amanhã no mesmo horário, nesse mesmo canal. Beijos!